Olá, pessoal. Boa noite a todos. A gente está hoje aqui iniciando um programa da ACONAR, que é uma coisa nova. Eu acredito que vocês ainda não ouviram falar, a maioria de vocês. Então, a gente vai falar o que é a ACONAR, o que a ACONAR está buscando para a comunidade de Arapongas. Então, vamos lá. O que é a ACONAR? A ACONAR é a Associação dos Construtores de Arapongas, tá? Ela foi criada já faz 1 ano e meio. A gente é filiado à Federação Nacional dos Pequenos Construtores, cuja sede é em Brasília. E ela nos traz assim muitas novidades, coisas que a gente, de repente, aqui no interior, a gente acaba não sabendo sobre os programas habitacionais, ok? Meu nome é Cirlei, eu trabalho com financiamento já há uns 30 anos, porque hoje sou aposentada da Caixa Econômica, então a minha vida inteira eu trabalhei com financiamento habitacional. E hoje a gente reuniu um grupo de construtores que a gente preza pelo quê? Pela qualidade dos imóveis que vocês vão adquirir. Célio, quer falar um pouquinho? Vamos lá, boa noite. Eu sou o Célio, sou um dos diretores da ACONAR. A Cirlei é a nossa presidente, a presidenta. E a ACONAR Arapongas, Associação dos Construtores de Arapongas, é uma associação que foi criada para tratar diretamente com os construtores e todo o pessoal, a cadeia da construção civil que envolve a cidade. Por que existe a ACONAR? Antes de eu me adiantar um pouquinho aqui, a ACONAR existe, você já deve saber, a construção civil, ela envolve toda uma cadeia produtiva, ela impacta diretamente no PIB do município, do estado e do país. Então, veja bem, quando não existe obras numa cidade, a cidade ela tem desempregos, aumenta a criminalidade, então, ou seja, são impactos diretos na sociedade. Hoje existem alguns programas sociais, Esses programas sociais que envolvem habitação, eles atendem diretamente os pequenos construtores. O que ocorre? Hoje nós sabemos que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente, ser do interior, a gente não tem acesso às informações, que tudo isso de programa social, essas coisas de habitação, a maioria é debatida em Brasília, né, Cirlei? Sim. Eles envolvem altos escalões, altos projetos, e nem sempre eles estão voltados para os pequenos construtores, que é o nosso caso, que envolve pessoas que constroem aí hoje o que de 1 a 20 casas. Nós temos alguém que constrói mais dentro da associação? De 4 até 20 casas nós temos, por ano. Os construtores são mais ou menos dentro dessa faixa, seja ele altamente profissional, que só faz a construção, ou aquele que tem o seu ofício e investe na construção civil. Então, a ACONAR, ela veio jogar, traçando em miúdos, linguajar popular, colocar esse pessoal todo dentro de uma sala e a gente tentar dar uma diretriz, uma direção para tudo isso. E a nossa presidente, a Cirlei, larga experiência, tanto na área de financiamentos, no lido com as tratativas burocráticas do sistema. Então, já começamos bem. A nossa presidente, ela é PhD no assunto. Obrigada. Então, hoje, praticamente, nós estamos começando um programa que vai trazer informações, não só para você que quer adquirir o seu imóvel, mas também para você que quer investir na área de construção civil, e você que já é construtor, vir a ser um associado da ACONAR e ter acesso aos benefícios, que hoje nós conseguimos uma coisa que a Cirlei já começou a trazer, que foi acesso à informação. Hoje nós somos filiados à FENAPC, você pode falar um pouquinho mais da FENAPC para nós? Sim. A FENAPC, que é a Federação Nacional dos Pequenos Construtores, ela está presente em 20 estados brasileiros, tem cerca de 4.600 associados, todos construtores. A FENAPC traz para a gente muita novidade na área de construção, novas técnicas, novas exigências da Caixa. E, assim, a finalidade hoje é o quê? É buscar qualidade no imóvel que está sendo produzido. Nesse período todo que eu já trabalhei com habitação, gente, é comum a gente ver a pessoa adquirir um imóvel,
que é o sonho da vida dele, né? Vai ter 30 anos para pagar esse financiamento e com 1, 2 anos já está com problema na casa. Por quê? Porque quando você compra uma casa pronta, você não vê como essa casa foi construída, você não vê como foi feito o alicerce, você não vê os ferros que foram colocados nessa construção. E isso é muito importante ter qualidade, principalmente a estrutura de uma casa. E hoje, na Conar, a gente está buscando realmente o quê? Buscando qualidade desses imóveis. Essa é a função principal da Conar, buscar qualidade para os imóveis que vão ser vendidos para vocês. A gente tem hoje imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, que já vem com porcelanato, já vem com gesso, coisa que é difícil de se encontrar. Nos produtores da Conar, os imóveis produzidos pela Conar já estão dentro desse padrão. As pessoas podem escolher uma casa com porcelanato, uma casa com gesso. Você vai ter seu imóvel com qualidade, você vai pagar por 30 anos? Vai, mas é a realização de um sonho. A gente não quer que esse sonho se transforme em pesadelo. Eu já vi muitas casas que a pessoa pegou e com 1 mês a casa chovia toda dentro. A pessoa perdeu notebook, colchão, perdeu um monte de coisa. Então, comprando um imóvel da Conar, vocês podem ter certeza que esse imóvel, isso não vai acontecer. Porque ele vai ter qualidade. Veja bem, a construção civil, se você pensar e o pessoal fazer uma pesquisa aí no Google, você vai ver que a construção civil ela vem evoluindo, mas não a tecnologia, ela ajuda só na evolução, porque os princípios continuam os mesmos. Uma casa com bom alicerce, ela tende a ser e estar lá por muito mais tempo. Então, a construção civil ela tem hoje sistemas construtivos que facilitam a sua construção, que agregam valor, que sejam mais rápidos, mais eficientes, mas em sua base ela é fundação, paredes, cobertura e o restante. Então, não muda em sua essência. Ela melhora, mas não muda. A Conar, diretamente, ela não vende. Ela só trabalha, é uma associação que agrega os associados. Nós estamos começando um trabalho em redes sociais, primeiro, para divulgar que a Conar existe, qual a sua função, e dentro dessas mídias nós vamos começar a divulgar quem são os construtores associados, quem são os corretores associados, quem são os parceiros, as imobiliárias, quem são os parceiros que levam o selo a Conar. Então a Conar hoje, tivemos quando lançou um alto pico de associados, hoje nós temos um número menor, mas temos um bom número e boas pessoas, bastante gente querendo que a coisa cresça. Porque você mesmo vai falar, quando começou o programa Minha Casa Minha Vida, como era uma casa? O programa começou em 2009, né? A casa era bem mais simples do que é hoje, com certeza. O que a Caixa, como era um programa novo, praticamente a Caixa é o pilar, embora tenha outro banco também faça. Mas como era, o que era exigência, o que era uma cartilha de exigências da Caixa naquele período? Naquele período ela não tinha muitas exigências, seria uma construção básica normal. Ela se baseava nos programas habitacionais já existentes. Depois foi evoluindo, aí passou-se a exigir um punhado de coisas Por que acontece isso? Deixa eu deixar bem claro. Por quê? A partir do momento que você começa a financiar, tá? Aí vem um cliente e reclama para você, na minha casa eu tive infiltração na parede. Por quê? Tinha calçada em volta da parede? Não, não tinha. Uma casa não pode ser construída sem pelo menos ter 50 centímetros de calçada, tudo em volta das paredes, porque isso evita infiltração. Então isso não se exigia um punhado de coisas. Eu lembro que não tinha, eu moro numa casa mais antiga, da Minha Casa Minha Vida, que não tem caixa de disjuntores. Não tem. Hoje é comum a gente que trabalha no ramo imobiliário ver o banco recusar, negar
o financiamento de uma casa por estar faltando Sim. um disjuntor. Sim, Existe com uma certeza. regra hoje Então, assim, tudo isso veio para quê? Para dar garantia para você, consumidor. Porque uma casa hoje, tá? Por que tem que ter pelo menos 5 disjuntores? Tomadas, iluminação, e tem que ter um exclusivo para chuveiro, que é uma coisa mais pesada. Então, antigamente, o que acontecia? Ligava chuveiro, caía a energia. Então, nós estamos Então, agora a exemplificando... Caixa foi tornando maiores as exigências para que o consumidor não tenha problema. E a Conar, os construtores vinculados à Conar, eles cumprem todas essas exigências da Caixa com um plus. Então, vocês podem ter certeza que um imóvel de um construtor da Conar, ele não vai te dar problema. É porque assim, você vê que então a evolução do sistema construtivo no programa habitacional, ela é evidente. Hoje você tem no mercado a concorrência nessa área tem bastante casas aí à oferta, em diferentes locais. Eu sempre falo que nenhuma casa é igual a outra, mesmo sendo construída do mesmo molde, porque uma está virada numa direção oeste, a outra oeste, leste, e aí sempre tem uma diferente da outra. Agora, uma coisa é certeza, o banco, com as novas exigências hoje no mercado, quem não se adequar não consegue mais financiar pelo Minha Casa Minha Vida, ou o novo plano do governo, que eu não sei se vai mudar o nome ou se vai continuar o nome, que é outra coisa, mas continua a seu dispor. O que isso interessa no caso? A pessoa de casa, o que isso interessa para mim? Interessa para você o seguinte, se você não comprou e pensa em comprar a sua casa, a partir de você começar a dar atenção 1 hora nos programas que vai estar disponível nas redes sociais, você vai começar a ter um pouco mais de conhecimento. Quando for buscar uma casa, saber o que você está procurando e não somente preço ou aquela oferta imperdível. Na área de imóveis, existe oferta imperdível? Não, não existe oferta imperdível. Mesmo porque tem muita coisa que fica enterrada, né, gente? Então, você compra uma casa, você não sabe que tubulação que foi usada, você não sabe o alicerce com quantos centímetros foi feito, você não sabe se foi passado um impermeabilizante, você não sabe se a madeira do telhado tem o anticupim. Então, a qualidade do imóvel, a gente tem infinitas exigências, tá? E isso é presente em todos os imóveis da Conar. Nós vamos trazer nos próximos programas os nossos parceiros que vão falar justamente sobre cada item de qualidade. Nós vamos trazer gente para falar de tijolo, nós vamos trazer gente para falar de pintura, nós vamos trazer gente para falar de hidráulica. Então, se vocês acompanharem o programa, vocês, na hora que forem comprar um imóvel, vocês já vão olhar esse imóvel com outros olhos, um olhar mais crítico. Tá? A Sônia Vicente Barbosa está perguntando se através da Conar é possível fazer um financiamento com menos burocracia. É isso que a gente estava abordando agora. Gente, o que eu vou falar para vocês? O financiamento, na realidade, ele não tem burocracia. Tá? Porque os documentos exigidos são documentos pessoais que todo mundo tem. RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, último lerite, carteira de trabalho e imposto de renda se a pessoa declara ou não. Então, não existe burocracia, são os documentos. Existe, sim, uma análise de crédito, tá? Que aí são os critérios que cada banco tem para analisar o crédito que ele vai conceder. E isso até por exigência de uma legislação, tá, existente para isso, que todo banco é obrigado a ter uma ferramenta de análise de crédito. Mas, sinceramente, não existe burocracia, não. Então, só para deixar uma coisa bem clara, pessoal, a Conar, ela não comercializa imóveis, tá? O intuito do programa, o intuito da Conar é levar a informação até você, seja você consumidor, interessado em estar adquirindo um imóvel, você que é construtor, você que tem interesse em entrar na área da construção civil e
você que é corretor ou de alguma forma você trabalha dentro da cadeia produtiva da construção civil. Então, ela vai indicar os seus associados no site, nós vamos estar à disposição quem são as pessoas que poderá fazer a venda para você e quem são os construtores filiados à Conar. Neste primeiro momento, a Conar, ela se destina somente à informação. Então, como que você faz para ter um financiamento? Como que você faz para conseguir uma casa? Como que essa casa é construída? O que que você deve observar? O que pode, se o preço está muito baixo, aonde que pode estar escondido essa economia? Porque ela não cai do céu, a economia da construção civil, o cara pode ter usado um ferro diferente, um sistema diferente, um tijolo diferente, um cimento, embora todos tenham qualidade, mas existe produto A, B e C. Então depende muito da construção. E a construção civil, nós mexemos com uma coisa diferenciada que é nosso solo. Sim. Existe o trabalho geográfico, geológico, o trabalho geológico do solo em cima, porque você está colocando uma carga em cima desse solo, pode haver movimentação? Pode. Isso também, a gente vai trazer essas informações, que é uma coisa que não depende, às vezes, do construtor. Pode ocorrer falhas ou algum sistema, vícios em construção, que realmente não tem nada a ver com a construção. Entendeu? A Sônia novamente está perguntando a renda mínima para se fazer um financiamento hoje do Minha Casa Minha Vida. Sônia, eu vou te dizer o seguinte, que não tem renda mínima, tá? É de acordo com a sua renda, que que o crédito vai ser liberado, tá? Então, a gente tem várias faixas no Minha Casa Minha Vida, né? A Conar trabalha especificamente com a faixa 2 e 3. Então, não tem renda mínima, tá bom? Se você pode compor renda, cada um pode ter ali sua renda de um salário mínimo, você já tem uma renda de R$ 1.800, é suficiente para você estar financiando. E só para entrar nessa parte do financiamento, é fácil, pessoal. A única coisa que você tem que tomar cuidado é tratar com pessoas realmente sérias. O sistema é rápido, você faz a sua análise de crédito com facilidades e para aquisição da casa não é coisa complicada, como muita gente pensa, não. É até fácil, né? Tratando com pessoas que vão lhe dar a assistência adequada. Né? Outra coisa, a gente tem vários construtores na Conar, cerca de 40 mais ou menos. Então, tem imóveis em todos os pontos da cidade. A gente tem no Paulino Fedrigo, no Hermínio Maria, tem no Metropolitan, tem no São Rafael, no 5, no 6, no 4, tem no Jardim Universitário, tem no Mônaco, tem no Morumbi. Então, gente, tem o universo de imóveis para você escolher é muito grande, porque a gente sabe que as pessoas elas têm preferência por uma determinada região da cidade. Certo? Então, vai ter imóveis em todos os cantinhos da cidade aqui, onde vocês queiram. Então, e a Conar, na verdade, hoje é o primeiro programa, então nós vamos começar a trazer matérias que vai agregar as informações que a gente começa a trazer ao programa. E vocês, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando as perguntas ao vivo, ou a gente pode estar respondendo posteriormente. Tudo que se relacione à construção civil, ao programa Minha Casa Minha Vida e as casas ditas casas geminadas, né, em sua maioria, que são a que compõem o Minha Casa Minha Vida. Então nós temos hoje realmente construções na cidade toda, temos muitas unidades vendidas, já comercializadas, temos muitas pessoas hoje que, graças a esse programa, estão com a sua casa, realizaram o sonho da casa própria. Inclusive pessoas que duvidavam, achavam que não teriam condições e chegaram a ter esse sonho realizado. E a gente traz aqui, visando o quê? Enriquecer as suas informações. Mostrar para você o caminho, as facilidades do caminho para você chegar e comprar uma casa e não ter surpresa. Outra coisa que a gente está falando aqui de Minha Casa Minha Vida, né, Célio? Sim. Mas a Conar não tem só imóvel destinado ao programa Minha Casa Minha Vida, tá? Que é o que aí não é recurso do fundo de garantia, que é o recurso emprestado para o mutuário, são recursos que vêm da poupança.
Então, imóveis acima de R$170 mil, eles não se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida. Eles se encaixam... Explica para nós qual é a faixa do Minha Casa Então, Minha vamos Vida, lá. porque isso muda de cidade para cidade, né? Sim, muda de cidade para cidade. Hoje? Arapongas, o valor de compra e venda máximo para um imóvel do Minha Casa Minha Vida, R$170 mil. Sabaldi, a nossa cidade vizinha, R$145 mil. Então, esse é o limite do valor de compra e venda de um imóvel para ele se encaixar no programa Minha Casa Minha Vida. Esse que tem um subsídio do governo. Esse que tem o subsídio, né? Dependendo da renda. Uhum. O subsídio aqui em Arapongas vai até R$18.980, tá? E tem também, para imóveis acima de 170 mil, existe uma outra linha de crédito, que são recursos que vêm da poupança, tá? Com uma taxa de juros também não tão alta, é uma taxa de juros hoje que parte de 8,41 ao ano, que você pode comprar um imóvel financiado pela carta SBPE. Então, tem construtores da Conar, gente, que também trabalham com imóveis de maior valor. Não é só Minha Casa Minha Vida, não. Imóvel com uma qualidade valor agregado maior, né? Uma localização melhor. Sim, uma localização mais central, um terreno maior, um terreno, de repente, individual, né? Então, quando a gente fala da Conar, a gente sempre fala em Minha Casa Minha Vida, mas lembrando que não é limitado. Então, o nosso trabalho é em cima dos construtores. Então, existe realmente imóveis construídos, vamos pegar alguns bairros, Santa Alice, Jardim Morumbi, Jardim Brasil, existem alguns lugares que tem uns imóveis diferenciados, que você vai ver o acabamento é diferenciado, embora os imóveis do Minha Casa Minha Vida, diga-se de passagem, eles estão dos nossos associados, eu tenho visitado alguns, e a qualidade... Você entrando dentro da casa, se você não ver a fachada, você não diz que é uma casa geminada de meio terreno, uma casa que pertence ao programa Minha Casa Minha Vida. Sim. A qualidade do acabamento, o tamanho, o espaço dos quartos, o design da casa interna é muito bem. Arquitetura, tem arquitetas que estudam o projeto, né? Tem. Outra coisa, gente, que eu acabei não falando quanto à qualidade... Você entra numa casa e você olha a parede lá retinha, tá? Nossa, que bonita, a parede está retinha. Só que às vezes esse retinho, ele tá retinho porque esse acerto foi feito na massa. E isso é outra coisa também que não é legal para um imóvel, tá? A parede, ela tem que ser erguida reta. Erguida reta, a massa é uma finalização só. Né? Tem então... o reboco, o emboço, que é para impermeabilizar. Tem gente que a gente já viu imóveis que as pessoas não fazem o emboço, que é jogar... Fazer como é que fala? Jogar o chapisco. Chapisco, isso. E engraçado que a gente não... Quando você não, digamos assim, a gente é leigo no assunto, a gente passa a ter um pouco mais de conhecimento, porque está trabalhando com isso, então você não é engenheiro, mas você começa a ver. Realmente, essa é como eu falo, que a tecnologia avança, mas certas coisas não mudam. Sim. Essa história de chapiscar a parede, a gente fala, uma coisa que meu pai fazia, meu avô fazia no muro. Ela faz parte da impermeabilização. Rapaz, ela dá um impacto no finalização de um reboco de uma parede. Um engenheiro um dia me mostrou, falou, olha, esse muro foi feito. Ele me mostrou, falou, esse aqui não foi chapiscado, aquele lá foi chapiscado. Sim. Então são detalhes que você não presta atenção, mas quando você estiver morando na casa, uns 4, 5 anos, que você está na residência e começa a ter infiltração, o reboco começa a dar aquela estufadinha, aí faz a diferença. Vai te trazer dor de cabeça futura. Dor de cabeça e você vai ver, olha, realmente não fizeram aquilo. Então, esse é um dos intuitos desse programa. Hoje a gente está começando, então nós vamos trazer um profissional, um especialista, um técnico, porque a gente está falando de conhecimento de vivência, mas nós vamos trazer um especialista que tem fez lá a sua faculdade, ele realmente estudou para aquilo, para ele falar com
Propriedade, do assunto, para não deixar a gente falando no vácuo, dizer que a gente está falando uma coisa para puxar a sardinha da Conar. Não, a Conar, ela quer o quê? Quer que todos os construtores sigam o métier correto da construção. Que não tenha surpresa, que você tenha a tua casa, que você consiga realizar o seu sonho e agregue, indique esse construtor, indique os associados da Conar para o seu vizinho, para os seus parentes, que venham e comprem mais casa dos associados. Isso. A gente tem corretores, imobiliárias associadas. Então, procurem esse pessoal, tá? E falam, preciso de um imóvel, mas eu quero um imóvel da Conar. Tá? Por quê? Porque ali você vai ter garantido que você está comprando qualidade. E você, agora nós já tivemos, nós temos um selo de identificação de associados, infelizmente eu esqueci, está no carro, não trouxe. Mas o selo tem esse fundo selo que vocês estão vendo aí. Ele está vendo esse fundo em cima, ele está escrito associado e vai constar o número do associado. Então, se você chegar numa obra, num determinado bairro, final de semana eu vou passear para a família e vou lá para o lado da região da Águias, que está tendo muita construção. Sim. Você vai ver um selo lá escrito associado, ali tem um número. Esse número no site vai estar dizendo quem é o construtor daquela casa e o associado, até para não existir alguém que não é associado e passa a cometer uma fraude, colocando um selo e ele não pertence à associação. Porque o intuito da associação não é ter lucro, ela não ganha nada de ninguém, ela é uma associação sem fins lucrativos. O intuito mesmo é o quê? É unir os construtores para a gente falar a mesma língua. E quando surgir algum tipo de dificuldade do setor, como nós passamos agora, no final do ano, algumas pessoas que compraram casa estão aguardando o imóvel, sabem do que eu estou falando, todo mundo não sabe, mas nós tivemos mudança de governo e isso atrasou um Demora pouco, na liberação dos recursos. Na liberação dos recursos, casas prontas, cliente querendo entrar e não havia liberação. E isso incomoda, porque você que fez os planos, você compra uma casa, está tudo certinho, a casa está pronta. Então você imagina o impacto disso na família, que paga aluguel, e imagina o impacto disso no construtor, que fez um investimento ali de 7, 8 meses, está aguardando o retorno e esse investimento fica parado mais 4 meses. Se for por isso em juros, o que representa? Isso impacta aí no teu bairro. As pessoas não percebem, mas o mercadinho, a padaria, o impacto social é muito grande quanto a construção civil paga. O Reinaldo Magro está perguntando para a gente o seguinte: a associação Aconar só tem em Arapongas ou outras cidades? A Conar só em Arapongas, porque Associação dos Construtores de Arapongas. Mas Maringá tem a sua associação filiada à FENAPC, Londrina tem a sua associação filiada à FENAPC, Campo Mourão tem a sua associação, Ponta Grossa tem a sua associação e Curitiba tem a sua associação. Então você pode ver que são as cidades maiores do Paraná que se preocupam com o tipo de imóvel que está entregando para o mutuário, para o consumidor. Tá? Então não são todas as cidades, não. São as maiores. Quando nós começamos a Conar, nós éramos a terceira, né? Aqui no Paraná, a terceira. Nós somos a terceira a ser fundada. 1 ano e meio, olha quantas já são. A FENAPC hoje tem 27. O quê? Associações no Brasil. 27. São 27, já ia para 30 quando a gente esteve falando lá em Brasília. Então, essas associações, a tendência dela é se unir. A de Maringá, a gente já tem uma boa tratativa com eles. Até vamos convidá-los um dia para estar aqui no programa, entendeu? E a gente começa a perceber que esse pessoal, eles realmente estão interessados. Nós tivemos, eu e a Cirlei, nós tivemos em Brasília foi lançada a Frente Parlamentar da Construção Civil, foi em fevereiro. 12 de fevereiro. 12 de fevereiro nós estivemos em Brasília, você vê a importância da Conar. Nós fomos em Brasília e lá estiveram reunidos num saguão de hotel. A FENAPC e a CEBIC conseguiu reunir num saguão de hotel, que não é no Congresso, 189 parlamentares e senadores.
Então, você vê a importância da construção civil no Brasil. E isso começou, tipo assim, os pequenos se unindo e transformando em associações, virou a federação e está trabalhando. E aí engana-se que o pessoal, se for para o Brasil, nós fomos para lá para lutar por você, consumidor. Não foi só para os construtores, não. Sim. Porque se os construtores param de construir, você já imaginou como que você consegue sair do seu aluguel Mesmo hoje? porque quando a gente foi justamente o pedido era destravar os recursos. Destravar os recursos que estavam parados por causa da mudança de governo. Sim. Então, assim, um mês, 30 dias, para o pessoal que legisla, parece nada. Mas para o pessoal que constrói, para o pessoal que vive aqui o dia a dia, conta para nós o que é 30 dias parado. Gente, construção parando. A construção parando, o que acontece? Tem que demitir, é gente desempregada, é material de construção que não vende, é loja de tinta que não vende, é o vidraceiro, é o azulejista, é o gesseiro, que não tem trabalho para esse povo. Então, a construção civil é hoje o ramo de atividade que mais emprega no Brasil. Por isso que os políticos têm um apreço pela indústria da construção civil. E se você for pensar bem, você para analisar. Nós temos hoje, vamos fazer uma conta básica, só para você ter noção do que isso impacta na cidade de Arapongas. 40 construtores, vão pôr o mínimo, 4 casas cada um. Sim. 4 vezes 4, são 16. 160 casas em construção neste momento. Só pela Conar. Só pela Conar. São 160 casas em construção. Quantas pessoas estão trabalhando em cada casa? Você imagina isso parar por 30 dias? O que não representa? O que não representa aí na tua comunidade? Então, às vezes a gente não dá valor, a gente vê, a associação ela veio para mostrar isso para você também da sociedade, para entender que às vezes tem uma obra do teu lado, ela incomoda realmente, às vezes o cara reclama, está tendo uma obra ali, está fazendo sujeira. Não, ela está gerando divisas para o município, trazendo empregos e trazendo uma moradia digna para quem realmente, se não tem condições de fazer esse financiamento, se não existe esse financiamento, esse programa, como que você compraria seu imóvel? Hoje você tem pessoas que dão pequena entrada, Sim. É tudo questão de fazer uma análise, porque é feito uma simulação, né, no banco para ver qual é a capacidade de renda, quanto que daria uma parcela e quanto seria a parte financiada e quanto que você daria de entrada no imóvel. Aí, só que as parcelas hoje, as últimas que eu acompanhei, oscilam aí na faixa de 600, 700 reais. Sim. Então hoje é o preço de um aluguel. Só que o diferencial é que é fixa. Se você comprar hoje um terreno, quanto corrige um terreno por ano? 12 ponto alguma coisa lá. Então você compra um terreno, ele vai... Se você comprar um terreno hoje, como era no passado, para construir, você vai ver que o melhor negócio é você comprar uma casa pronta. Você vai pagar por mais tempo? Vai, só que você já vai usufruir do bem e vai ser parcela fixa. Ou seja, R$700 hoje, daqui 10 anos. O que é R$700? Não é nada. Aplicando a infração, a defração e tal. E se você comprar um terreno, ele vai ser corrigido todo ano, então vai chegar daqui no final com um valor agregado maior. Então, a Conar, ela está para isso. É o primeiro programa hoje, então você está conhecendo a Conar, você pode começar a direcionar as perguntas, as suas dúvidas, trazer. Nós vamos estar juntos aqui todas as segundas, das 19 às 20 horas. Nem sempre estaremos eu e a Cirlei, poderá ser outro pessoal, que somos vários, e a gente tem interesse que todo mundo participe. A Margarete está perguntando se a Conar ajuda a achar o menor preço. Margarete, isso vai variar muito do tipo de imóvel que você quer. Tá? Então, tem imóvel de 50 metros quadrados, tem imóvel de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados. E é lógico que, como existe uma diferença de estrutura entre esses imóveis, então é lógico que vai ter uma diferença de preço. Tá? O que a gente pode ajudar é o seguinte, é te direcionando, né, para o tipo de imóvel que você quer. E aí tem muitas ofertas que você pode analisar cada uma, tá? Eu não posso te dizer que o menor preço é o melhor preço, tá bom? Por quê? Porque eu não sei como a casa foi feita, dependendo da casa que você escolher.
Hoje você tem que analisar o seguinte, são vários fatores que compõem um preço de uma casa. Primeiro, localização. Os lotes, valor do lote. Depende, se o construtor conseguir uma boa negociação no lote, automaticamente vai implicar no valor do imóvel. Sim. Se ele comprou um lote de um valor maior, ele não tem como baixar, porque a construção de metro quadrado, ela é, basicamente, se você segue os mesmos padrões, eu construindo, a Sirlei construindo, qualquer um construindo, vai ser o mesmo custo, se eu seguir as mesmas etapas. Então, o que vai diferenciar é o terreno. E o terreno, o valor diferencia por localização da cidade. Localização. Então, o que muda no final de uma construção é o acabamento. O tipo de acabamento que eu vou dar naquela obra. Sim. Então, eu posso colocar um porcelanato. O porcelanato custa R$30 o metro quadrado. E o outro colocar um piso bom na faixa de R$17, R$15. Ou seja, ele conseguiu uma economia que vai agregar no final do custo da casa, então ele pode te dar um desconto maior. Agora, na questão estrutural, não tem como existir economia. Se alguém estiver fazendo economia, é justamente em cima disso que a Conar vai bater. Vai bater em cima. Porque você não tem como fazer uma fundação. O que muda é a questão do solo, ele existe essa mudança, mas não tem como você fazer um alicerce que usa determinada bitola de ferro e você usar uma outra diferenciada. Sim. Então não tem como. Se você vai usar, você tem que usar aquilo que o engenheiro vai especificar, que é para a necessidade daquele momento, naquela hora de construção, naquele sistema construtivo ali, por causa do solo. Então o que pode diferenciar numa construção é realmente o solo. Agora o restante não tem muito o que economizar. Você pode tentar alguns tipos de economia que a gente já foi provado que não funcionam. Você pode usar um tijolo de menor qualidade, Sim. um tijolo mais barato, só que no final você vai gastar mais com argamassa, você vai gastar mais com outras coisas, que o custo praticamente vai se equilibrar. Então existe muitas marcas e muita coisa no mercado. A Conar, o que ela tem o interesse? De que se padronize as construções, que você consiga trabalhar com materiais parecidos entre os associados. Materiais esse bons. é o objetivo. E você, como que você consegue comprar um material mais caro? Se a gente um dia chegar a ter essa maturidade e comprar em conjunto, a gente vai conseguir um poder... É o que a gente está buscando. É o que a associação busca. A associação, ela unida, pode fazer realmente a diferença. É o que a gente está fazendo hoje. O cooperativismo, ele é muito bom porque ele acaba trazendo uma redução no custo. Então, para você ter ideia, hoje, se a gente juntar as associações do Paraná, nós temos hoje um poder de cobrança junto às autoridades oficiais, coisa que um sozinho não conseguia. Então tinha muita gente que quer, eu conheço fulano, então ele ia pelas facilidades do sistema. E não é isso que a Conar busca. A Conar não busca nenhum tipo de facilidade no sistema, porque a gente sabe que o sistema é burocrático para você tirar o habite. Você busca, sim, facilidades em conjunto que beneficiem no fundo de tudo o cliente, que se beneficiar o construtor, automaticamente ele vai repassar isso para o consumidor final. Ou seja, se ele conseguir um desconto, uma rapidez e ele der uma economia, por que ele não vai oferecer um produto com um pouquinho menos valor? A Andréia Messias Barbosa está perguntando para a gente o seguinte: a associação orienta o financiamento e reforma de casa? A associação orienta o financiamento, tá? Financiamento de um imóvel novo. Agora, a reforma, não. A reforma, a Conar não orienta. Porque a reforma você já tem o seu imóvel, aí é você que vai ter que procurar os caminhos, através de um engenheiro, através de um arquiteto, buscar os caminhos para a sua reforma. É só financiamento de uma casa nova. A Conar foi uma das coisas que a gente, até para chegar nesse programa, a gente teve bastante debate entre os associados. Sim. Porque como você vai trazer uma informação para o consumidor, e o consumidor, o que o consumidor quer? Ele quer
comprar casa, ele quer facilidades para comprar casa. E como a gente explicar isso para o consumidor? A Conar, ela é uma instituição que veio para dar mais garantia e mais segurança para o consumidor. Então, ela não pode hoje indicar. Por que ela não pode indicar? Como que eu vou indicar 40 associados? Eu não tenho como diferenciar este daquele. Então, isso cabe ao cliente, ao consumidor. Busque o selo. A gente vai oferecer o selo, a gente vai te dar a direção e vai te dar os associados. E com o passar do tempo, a gente vai começar a indicar o mapa aonde estão as construções desses associados, que é o que a gente pretende. Sim. Então a gente está buscando que o sistema, nós estamos aprendendo também com vocês hoje, começando um programa novo, a gente tem esse interesse de você chegar no mapa, está lá ponteado todos os imóveis dos associados em construção ou à venda dentro da cidade de Arapongas e qual seria o caminho para você chegar até ele. O Leandro Novaes está perguntando como faz para ter menos burocracia para adquirir uma casa. Leandro, eu já respondi uma pergunta semelhante. Seguinte, não existe burocracia, tá? Porque os documentos, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, último olerite, carteira de trabalho, imposto de renda se você declarar, tá? Então, são todos documentos muito fáceis. O que eu vou te falar é o seguinte, se você tem a intenção de fazer um financiamento, de adquirir uma casa, primeiro passo, leve essa documentação num correspondente da Caixa que seja associado à Conar, que tenha o selo a Conar. Esse correspondente já vai analisar teu crédito e falar, o que você pode ter de financiamento é X. Dentro daquele X, mais o que você tem de entrada, você sai procurando seu imóvel. Na entrada pode ser utilizado o seu FGTS, tem construtores que aceitam carros. Então, não tem burocracia. O pessoal fala assim, muita burocracia. Não, burocracia, na verdade, são os documentos. São coisas que a pessoa às vezes, não, você precisa dos documentos. Até hoje, para você conseguir uma casa, vamos supor que tem um plano do município, que ele vai te dar uma casa, vai exigir praticamente os mesmos documentos, que o processo é praticamente o mesmo. O mesmo. Só muda o sistema, a tipo forma, de empreendimento que muda. Então, você tem fases de empreendimentos, e no caso das casas geminadas, ela está dentro de uma faixa que é a nossa faixa principal. Sim. Não quer dizer que seja a única que a gente atenda, entendeu? Então, a burocracia não é tanta. Eu, vou citar um exemplo pessoal, né, não deveria, mas vou. Já tivemos uma casa aprovada em 20 dias. Entre venda e a pessoa mudando na casa em 20 dias. Do zero a ela estar morando. Então, tem várias formas. Você pode adquirir uma casa pronta, você pode negociar com o construtor, escolher o teu projeto e negociar na planta, e ele vai construir para você. Você pode acompanhar. Então, são muitas formas de você adquirir um imóvel. Então, o que a Conar nós estamos... A nossa maior preocupação é fazer com que você, consumidor, chegue até os associados da Conar. Você consiga identificar quem é um associado da Conar. Esse é o nosso principal objetivo, entrando dentro das mídias sociais. Então, esse programa, o nosso intuito é esse, que nós vamos conseguir chegar a esse ponto, que daí você, todas essas dúvidas, esse é associado da Conar, tem os imóveis, é esse imóvel que eu estou procurando, e aí tem as pessoas que vão poder te levar até esse imóvel. Então, com o passar dos dias, a gente vai colocar tudo isso à disposição e acesso até vocês aí. A Margarete está fazendo uma pergunta. É necessário dar uma entrada grande para adquirir a casa? Margarete, funciona da seguinte forma. O banco vai financiar para você até 80% do valor do imóvel. 20% você teria que ter de entrada. Tá? Nessa entrada, nesses 20%, o que está? O subsídio, que a tua renda vai permitir você receber do governo, o FGTS, recursos próprios e algum carro, uma moto que você queira dar no negócio. Mas então, isso você tem que estar ciente, que o banco financia até 80% mais o subsídio.
tá? Que o subsídio eu não sei te falar quanto é, porque depende da renda. Ele parte de R$1.000 e vai até 18.980, certo? Isso oscila, depende muito a composição de renda, né? Uma das coisas principais que você precisa saber é você não pode estar inscrito nos clubes, né? No SPC e Serasa, nos clubes, você tem que estar com o teu nome limpo, entendeu? Se você é casado, automaticamente vai compor a renda, não tem como fugir, você vai compor a renda, e você pode somar a renda dos dois para fazer a aquisição desse imóvel. Então a gente espera que consigamos, a gente tenha conseguido trazer até vocês um pouco das informações do que é a CONAR e, principalmente, ter despertado em vocês a curiosidade em relação à construção civil, em relação à sua aquisição do seu imóvel. Esse é o nosso intuito principal com esse programa. Acho que por hoje a gente vai ficar por aqui, né? A gente só vai salientar que o programa na próxima segunda estaremos de volta no mesmo horário. A gente provavelmente vai trazer algum dado mais técnico, mais aprofundado. Hoje mesmo foi só para nos apresentarmos, colocar a CONAR no eixo das mídias sociais, que nós temos o Facebook, nós agora com programas de TV, a gente vai começar a trabalhar forte nas redes sociais e mostrando sempre para você coisas que são úteis, tanto para o construtor como para o consumidor. E sempre frisando, a qualidade e a união é o que vai realmente fazer a diferença para você, consumidor, no final. Para você não comprar gato por lebre. Gente, durante a semana, pensem, né? Já vão fazendo seus questionamentos, que na segunda que vem a gente vai estar aqui para responder para vocês. Isso, okay? E a gente vai trazer mais informações. A gente agradece a visualização de todos aí, que compartilhem o programa e que estejam com a gente novamente na próxima segunda, às 19 horas. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Boa semana, boa noite e até a próxima segunda. E realize o seu sonho. Compre.